Pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo, onde vamos trabalhar, debater, aprender um pouco sobre aquele assunto da interassistencialidade relacionado aos processos de assistência. Nessa direção, eu gosto muito daquela abordagem para começarmos o trabalho, onde nós conectamos autossustentação com libertação. Eu acho que é muito estruturante começarmos a pensar um pouco sobre isso. A liberdade de manifestação, de opção na vida humana, essa liberdade tem muita conexão com a nossa possibilidade, capacidade de autossustentação. Como a gente brinca às vezes, almoço de graça não tem. Alguém paga. Sempre para aquilo estar ali tem alguém patrocinando, financiando. A hora que nós aprendemos a lidar com autossustentação, essa é, vamos dizer assim, o ponto de partida de uma liberdade um pouco maior para fazermos as nossas próprias opções. Então eu gosto muito de encaminhar esse tema nas minhas reflexões, no meu dia a dia, na minha priorização para ampliar a minha autossustentação com esse cenário, esse contexto de colocando autossustentação e libertação muito lado a lado. E aí eu quero ouvir vocês. O que vocês acham dessa premissa, dessa abordagem inicial sobre o assunto? Alguém experimenta de maneira parecida, diferente? Fiquem à vontade e vamos construindo junto essa linha de raciocínio. Tudo bem? Tudo bom? Bom, Luiz, eu não pensei nisso ainda, mas o que você está dizendo é que para a gente fazer assistência bem feita, a pessoa tem que ter um mínimo de grau de liberdade, né, de atuação, não é isso? E a autossustentabilidade, ela dá essa liberdade para a pessoa, né? E é um caminho até para a desperticidade, que seria a libertação maior, né, do assédio, é isso? Eu acho que o ser desperto, quando as pessoas, né, vão encaminhando lá a sua manifestação para a desperticidade, eu acho que esse é um ponto de corte de maior liberdade. E se associarmos esse trabalho de hoje com as outras coisas que acontecem, por exemplo, esse trabalho ali na consecutiva sobre abolicionismo, eu penso que uma das maneiras de se fazer a autoabolição é aprender a ter autossustentação. Porque aí as decisões acontecem a partir do seu discernimento. No nosso contexto, nós não estamos falando nem provocando uns aos outros a qualquer autossustentação. Nós estamos falando de autossustentação dentro do contexto da interassistência, que é um outro, vamos dizer assim, um outro processo, um outro direcionamento para isso. Óbvio... Oi, pois não. Você pode ampliar ou aprofundar esse conceito de autossustentação aí? De autossustentação? O que acontece na vida humana, nas relações interconscienciais? Vamos tentar compreender a saúde. Para compreender a saúde, às vezes nós precisamos estudar a doença. Para compreender o pacifismo, nós precisamos entender e estudar a guerra. Para entender, às vezes, o alcance da autossustentação nesse cenário de autolibertação, às vezes nós precisamos entender e estudar um pouquinho o contrário. Imagine uma consciência que tem uma dificuldade maior nesse contexto, de se autossustentar. Ela fica suscetível a um outro processo chamado de dependência. Porque se você não sustenta-se por você, você precisa de alguém sustentando.
E aí começam as negociações da vida humana, que podem ser cosmoética ou não. Por exemplo, existem etapas da vida humana em que ser dependente é absolutamente fisiológico e desejável. Já imaginou um recém-nascido capaz de se sustentar na vida humana? Não é uma condição fisiológica, natural. Evolutivamente, isso acontece da mesma maneira. Uma cons-réu, ela tem dependências energéticas, emocionais, mentais, somáticas muito importantes. Quando ela caminha na escala evolutiva, vai aprendendo mais sobre manejar o seu holossoma, isso minimiza, deixa de acontecer. O grande aspecto que vale considerar é que todo holossoma, ele é feito, ele é projetado, ele é programado para funcionar bem até um certo ponto nessa abordagem por si próprio. O que nos falta muitas vezes é aprender a lidar com isso, como mexer. E eu acho que cabe hoje estarmos lá com o foco no contexto, no processo da autossustentação, mas também estudarmos um pouquinho quais são os gargalos, dificultadores, para afinal alcançarmos esse contexto de ser capaz de sustentar a si mesmo. E isso pensando principalmente na própria autoliberdade que isso dá. Quando temos dependências, nós abrimos um espaço grande para sermos manipulados, por exemplo. Ficamos suscetíveis aos processos de dominação. Quando geramos o nosso próprio sustento, na perspectiva da bioenergética, nós começamos a ter possibilidade de interagir ombro a ombro com os colegas. Não é necessário mais alguém para te alimentar bioenergeticamente. É possível uma interação libertária, ombro a ombro, ganha-ganha, nesse sentido. E sempre isso dentro, óbvio, de uma perspectiva muito relativa, porque o que existe é interassistência. Mas isso tudo deve ser avaliado com um bom nível de relativismo, né? Todos interagimos o tempo todo e temos interdependências cosmoéticas saudáveis. Mas o que nós chamamos a atenção é que para entrarmos num bom nível desta interação, é muito estruturante ter um bom nível de autossustentação energética. Que aí nós entramos mais contributivos nessa média grupal, principalmente no processo interassistencial. E se considerarmos o curso intermissivo como uma realidade, e o nosso encontro aqui de intermissivistas para tratar e resolver essas condições de mega ProEx, de grandes ajustes, há que se pensar em autossustentação. Compreende assim o fio da meada? Muita gente fala, deseja, faz militância em termos de liberdade e é incapaz de ter autossustentação bioenergética. Então você veja, é abrir mão de uma coisa muito valiosa para a própria vida e para a própria evolução, que é a capacidade de se autossustentar, e às vezes está desejando e está trabalhando com coisas que ainda em nível holossomático ela não experimenta. Essa condição ela é bastante comum. Assim. Dentro do paradigma consciencial, isso pode ser muito bem resolvido e ajustado, porque já conhecemos meios, caminhos para isso. Mas é muito necessário falar disso, tratar disso. Ok? Acho que nós poderíamos fazer assim um brainstorm, vamos chamar dessa maneira, de fatores ou dificuldades que nos afastam da autossustentação energética. Eu listei algumas coisas, mas eu gostaria muito de ouvi-los. O que, afinal, acontece conosco, principalmente, talvez, nós que tivemos essa oportunidade do curso intermissivo, que nos dificulta experimentar um bom nível de autossustentação energética? O
que vocês experimentaram na caminhada de vocês? Porque, enfim, isso não é uma condição que vem de fábrica. É muito necessário conhecer o próprio holossoma, o soma, o holochakra, compreender como tudo isso funciona para ficar com um bom nível de autonomia dentro desse universo chamado holossoma. Eu acho que tem um bom valor compreendermos um pouco quais são essas dificuldades experimentadas da vida real por cada um de nós e compartilharmos isso aqui para estudarmos um pouco como é que se consegue ter autossustentação dentro da interassistência. Luiz, é uma coisa que nos atrapalha muito. Não sei se você listou alguma coisa, se a dispersão está dentre os... Você acha que a dispersão é um grande problema para... Eu acho. Eu acho que sim. Funcionalmente, eu acho que sim. Agora, em termos de pesquisa, autopesquisa, eu sempre ficaria um pouco assim desconfiado com esse autodiagnóstico, com essa dificuldade. Eu pensaria se vale a pena dar mais um passo atrás, pensando por que é que eu escolho a dispersão. Porque a dispersão me faz pensar muito em fuga. Fuga? Fuga, né? E o que você acha que pode estar atrás? Nós viemos de fábrica com um processo chamado psicossoma. E o psicossoma, às vezes, ele tem esse jeito de fazer. Muitos de nós utilizam, né, maneiras secundárias, terciárias, quaternárias, para evitar determinadas dificuldades que derivam do psicossoma. Por exemplo, a dispersão, pensando por esse viés de um contexto de fuga. Nós fugimos do que é ameaçador para nós. Aí, eu acho que cada um sabe o que é que assusta. Alguns a barata, né? Outros, o ladrão. E outros, a felicidade, a homeostasia. Porque a autossustentação em si, ela traz um grande problema cosmoético para a consciência. Porque você está liberado das relações espúrias, afetivas, sexuais. Você se sustenta, não precisa... E aí, às vezes, nós precisamos ser realmente quem nós somos, né? Ou se escolhemos não ser, não tem mais aquela boa desculpa da dependência. É um problemão. Por incrível que pareça, o intermissivista, muitos passam por isso. Eu conheço muita gente. Até certo ponto, nós passamos por isso, sabe em que etapa? Naquele momento que nós precisamos, às vezes, de um relativo afastamento do grupo karma. Vamos fazer uma caricatura. O filho, biologicamente, depende da mãe por um bom tempo. Está fisiológico. Aí existe nessa relação muitas possibilidades de grandes problemas. Eu sei que culturalmente falar assim que essa relação de mãe e filho é problemática é antipático, mas é assim que é estatisticamente. É uma relação com grandes possibilidades de problema. Por quê? O nível de dependência, às vezes, passa do razoável da dependência cosmoética. Até aí está biológico, para aquele momento é ajustado. Aí essa consciência intermissivista vai crescendo, vai recuperando cons, e ela arranja um percentual disso aqui, autossustentação energética. Aí aquela mãe que era alimentada pela dependência daquele filho, por acaso intermissivista, começa a ter problema, porque não há mais aquela relação de dependência espúria para manter aquele vínculo que está anticosmático. E quando o filho, colocando assim, poderia ser o contrário, intermissivista, ele vai se apoderando, tomando posse da sua liberdade a partir da autossustentação, está estabelecido o conflito. Por isso que, às vezes,
nós intermissivistas precisamos de um período de afastamento do grupo karma para poder ajustar isso. Claro que é uma espiral, você vai precisar depois voltar e fazer esse ajuste. Agora, vamos pensar nesse cenário. A dispersão seria ótimo para mim não precisar me apoderar e tomar conta da minha autossustentação que eu já posso ter. Imagine se eu fosse um filho disperso. Eu ficaria dentro daquele cenário grupo kármico mais crítico o tempo todo, porque eu sou disperso. Então eu fugiria, às vezes, do enfrentamento evolutivo necessário. Então veja, é muito básico, a autossustentação energética é um tema básico da Conscienciologia. É um tijolinho inicial para um holopensene interassistencial. Mas ele traz grandes consequências para a consciência e para o grupo em que ela se manifesta. É muito crítico para o próprio intermissivista assumir e vivenciar a sua autossustentação. Às vezes, no processo duplista, quando a pessoa estabelece isso a partir de uma independência ou uma interdependência saudável, não há dependências energéticas, a pessoa se sustenta. Todo mundo aqui aguenta, está preparado, deseja, os machões, conviver com uma mulher que tem autossustentação? Será que nós estamos preparados para esse desafio? Então, tem consequências sérias nas inter-relações, essa condição de lidar e trabalhar com autossustentação. Essa autonomia, às vezes, pode ser muito mal interpretada, né? Seguramente vai ser, e faz parte do crescimento, enfrentar isso. Eu acho que uma das situações muito necessárias para colocarmos os nossos trafores para funcionar é ficar mais tranquilo, que a vida é assim. Crescemos, não sou mais um menino, agora sou um colega. Na condição de colega, eu tenho um bom nível de autossustentação e nós podemos conversar e trabalhar em outro nível, não da dominação. Porque a liberdade, ela vem justamente na saída desse ciclo de dominação-dominado. A autossustentação, ela libera a pessoa disso. Ok. Claro que o dia do parto, às vezes, é um dia traumático. Mas a criança precisa sair de dentro do útero para virar gente. Não escapamos disso. Pode ser assim? Muito bom. O que mais? Responsabilidade também. Eu até acho que um dos maiores motivos de não realizarmos os EVs profiláticos, de não caminhar com as reciclagens necessárias para ter autossustentação, é uma fuga, uma dispersão da responsabilidade que deriva daí. Sim. Eu acho que, em geral, nós temos uma certa dificuldade com a responsabilidade derivada da assunção do nível evolutivo, da autossustentação, das nossas possibilidades, dos nossos trafores. Acho que muitos de nós, na vida, se manifestam como adulto-criança para não lidar com essa responsabilidade derivada da própria maturidade já existente na pessoa. E a gente vê isso na gente, mas em várias pessoas que têm capacidade e não conseguem. Tem medo da responsabilidade. Fala, eu não sou capaz de assumir isso. É muito interessante. E principalmente, no nosso caso, eu chamo muita atenção das consequências multidimensionais. Porque quando fazemos esse tipo de assunção, conforme é o caso da nossa ficha evolutiva pessoal, a pressão é muito séria. Então, as pessoas nem teve um problema grupal, até ela deseja muito ter um problema de consim para usar aquilo como um álibi para fugir da pressão multidimensional derivada do seu crescimento, da sua autossustentação. Então, acho que nós passamos por isso. Acho que esse é um dos gargalos.
Então, dispersão, vou até anotar aqui. Quem mais? Eu tenho ponto, nós falamos de várias coisas, e para mim esse é ponto importante, a complexidade. Oi? A complexidade. Tudo é conectado. Eu tenho dependências em vários lugares, né? Não só com todos os corpos. E esse é problemático de decidir o que é o próximo passo. Eu posso trabalhar, porque tudo tem dependências dentro e outro. E esse fiz a dificuldade de ter discernimento do próximo passo. Né? E sair da zona de conforto, eu preciso ter passo claro. Né? Esse não funciona, eu vou fazer assistência e eu entro no fluxo sozinho. Eu preciso passos claros, né, por superar minha liberdade, superar minhas dependências e ter liberdade. Né? Então, essa complexidade de multidimensionalidade, tudo é conectado o que eu estou fazendo. No momento eu quero sair da zona de conforto, eu tenho uma resistência por causa dessa complexidade. Eu acho que poderia nos ajudar a pensar sobre o que você propõe, como gargalo, dificuldade para a autossustentação, para essa libertação, a complexidade evolutiva. Mas veja, se não há também nesse pedido uma demanda talvez um pouquinho maior do que saudável por controle. Nós não precisamos ter uma clareza absoluta dos próximos passos para ser mais saudável hoje. Então, eu acho que vale muito para adiantar as nossas coisas, sermos o melhor possível aqui e agora, dentro da nossa ignorância. Claro que quando nós vamos fazer um nível de detalhamento da nossa pesquisa, nós sabemos e percebemos que a nossa pesquisa é pobre, é pequena, diante da complexidade. Agora, se a complexidade da realidade multidimensional ela chega num ponto de ser paralisante, ser a trava, talvez o problema não esteja na complexidade do processo evolutivo das consciências. Talvez o problema seja um problema interno de uma demanda maior de controle. Às vezes pode-se trabalhar um pouco com flexibilização, minimização do controle, ampliação da autoconfiança a partir do conquistado aqui e agora. Por exemplo, estado vibracional é uma condição, em tese, muito simples, mas de um valor evolutivo gigante. É a janela, a porta, o portal para começarmos a fazer essa interlocução dimensão intrafísica, dimensão extrafísica, de maneira saudável. Não preciso compreender os conteúdos que nem são possíveis no meu cérebro, os conteúdos de um evoluciólogo, de um serenão. Isso está distante da minha realidade, por exemplo. Mas isso não é um motivo, por não compreender o próximo passo, os próximos passos da evolução, para não ser assim exaustivo no meu estado vibracional aqui e agora. Tenho o que fazer aqui e agora. Então eu acho que nós deveríamos, nesse caso, pensar naquela frase que o Valdo gostava muito, que são os pés na rocha e o mental soma no cosmos. Então a complexidade está lá, mas a minha complex, o meu sucesso no que eu faço é o que eu vou fazer hoje. Eu acho que quando conseguimos pensar dessa maneira, as coisas caminham um pouco. O próximo passo não precisa ser próximo passo evolutivo, né? Próximo passo pode ser pequenas tarefas também para chegar a esse ponto, né? Porque essa complexidade é para mim mais como um fluxo, né? Sim. Se nós entramos dentro de um fluxo, nós temos várias coisas que têm dependências. Então, interessante é por ver, o que é hoje o próximo passo. Claro que nós temos mental soma ou uma visão do nosso próximo futuro. Passo evolutivo, que é um planejamento preciso, certo? É uma flexibilidade de ver
esse não é o próximo passo agora, eu preciso ter flexibilidade de entrar mais fácil o fluxo, né? Esse é claro, mas para mim, eu percebo muitas pessoas, incluindo mim, têm uma ideia que são meus próximos passos. Estado vibracional. Sim. Com isso eu vou chegar mais liberação energética, mais proteção, etc. Muito bom. Mas a complexidade, quando eu estou trabalhando com isso, dá um contrafluxo. E, nesse caso, eu percebo importante de ver, eu vou fazer agora esse passo, né? Chega lá, e eu entro com isso no fluxo. Esse é importante. É muito legal. A decisão, fazer uma decisão e continua o processo. E é muito importante que esse planejamento ele seja dinâmico. Porque o que acontece? Imagina que eu tenha que conhecer ou que eu precise do próximo passo para fazer o EV. Mas quando eu faço o EV, a minha cognição melhora e a minha visão de próximo passo ela é um pouco melhor. Então, quando eu aumento a minha autossustentação, que é o nosso tema aqui hoje, ou amplio a minha assistência, a minha capacidade de compreender o próximo passo, ela fica... Então, sempre a compreensão da complexidade do planejamento vale muito a pena, no caso do intermissivista, ser muito dinâmica, para ser sempre revisitado e ajustado. Outra coisa, o próximo passo ele sempre é individual. Eu me lembro de um caso que eu lembrei aqui agora, não deve ser assim à toa, que eu vou contar para vocês. Lá, quando eu era criança, em Barbacena, começando a atender consciência terapia, eu estava atendendo uma adolescente. Todo mundo aqui passou pela adolescência, sabe aquela época que nós temos certeza que nós vamos salvar o mundo, né? Não há dúvida disso, que somos nós o escolhido para resolver o problema do mundo. E eu estava atendendo com outro colega consciência terapeuta muito mais experiente que eu, ele funciona até hoje, é uma grande pessoa. E aí atendimos aquela moça e ela muito indignada com o pai, com a mãe, de não confiar para ela determinadas situações de autonomia que ela desejava. E aí o colega falou assim, sabe, estavam nesse nível de conversa, de mental soma, de conscienciologia mais avançada e tal, de repente o colega para o atendimento daquele nível, que aquilo entrava num ambiente teórico, mas não ajudava a pessoa. E fala assim, escuta, quem que lava suas calcinhas? Pessoa, aquele silêncio, e eu olho para ele, cara... eu acho que desafinou a viola, né? Quem que lava as calcinhas no meio dessa conversa de mental soma e tal? Quem que arruma a sua cama? Aí ele falou assim, então essa quinzena, vamos terminar aqui o atendimento, vamos trabalhar com energia, e essa quinzena você vai lavar suas calcinhas e arrumar a sua cama. Na próxima quinzena nós vamos rever essa condição do pedido de autonomia e tudo mais e tal. E a pessoa tinha dificuldade de sustentar isso. Na próxima quinzena ela continuava com a dificuldade e não conseguiu lavar as calcinhas. Então o EV ele entra muito nesse pacote, sabe? Às vezes nós estamos de olho em outras autonomias, estamos com outras exigências, mas ainda falta fazer algum caminho de autonomia muito básico, muito essencial. E contando para vocês, quando essa pessoa conseguiu fazer isso, porque ele não abriu mão da abordagem, na quinzena seguinte não aconteceu e ele foi muito firme, falou assim, olha, não adianta continuar com você se você não é capaz de lavar suas calcinhas. E isso, aí a pessoa consegue lavar as calcinhas, a vida muda. Ela começa a ver que depende dela, em coisas simples, a sua autossustentação na vida humana, primeiro por si mesma, depois para exigir. A hora que a pessoa faz essas coisas básicas, ela muda o nível de exigência com relação aos pais, por incrível que pareça. Então, muitos de nós temos muitos pensamentos mágicos nessa direção, porque as coisas aparecem prontas, né? A conscienciologia,
É um belo arcabouço de 1% de teoria que apareceu pronto até certo ponto. Muitas dessas coisas nós ainda não experimentamos. Então, é uma teoria para nós, até o dia que nós, utilizando o princípio da descrença, experimentamos. Por enquanto, ainda não, é uma teoria. É uma trilha, possível ou não. A hora que nós nos dispomos a fazer da teoria uma prática, isso começa a funcionar diferente. Quem mais? Tem um processo que eu penso que está relacionado com essa situação, que é a condição que a pessoa, um grupo de pessoas, promove o processo de sacralização. Ou seja, promove que a pessoa fique num pedestral, outra pessoa fique num pedestral, porque para ela é mais confortável que assim ela fica dependente dessa condição. Então, assim, eu não sei se isso tem lógica, mas essa condição de sacralizar ou colocar alguém no pedestral fomenta o processo, ou dificulta o processo da autossustentação energética e consciencial, né? Tem lógica? Eu acho que essa tendência até inviabiliza, né? Porque a medida, por outro lado, o remédio, né, a profilaxia disso é sermos capazes de ter autossustentação. Porque quando vamos experimentando níveis de autossustentação energética, principalmente no trabalho assistencial, nós vamos diminuindo um pouco a necessidade dessas figuras sacralizadas, né? E isso, nesse contexto da sacralização, abre muito espaço para a interdependência anticosmoética. Abre muito espaço para isso. Eu acho que é uma dificuldade. Agora, também vale a pena dar um passo atrás e fazer algumas perguntas. Por que a pessoa tem essa tendência? Em geral, o processo é muito de base emocional mesmo. É muito básico, às vezes, essas questões. No sentido básico de relações grupocármicas, mãe, pai, não bem resolvidos. Pode ser assim? Pensando, eu acho que faz parte, sim. Fala, professor Laurentino. Eu estava refletindo sobre minha vida, uma questão como eu cheguei a uma certa sustentabilidade, uma certa autonomia, bastante jovem, quando você falou das calcinhas. No meu caso, eu tinha uns 10 anos, os meus pais estavam em dificuldades financeiras, meu pai tinha comprado um caminhão velho e pagava para trabalhar. A gente não tinha as benesses que os coleguinhas tinham, né? Poder comer doce, isso, aquilo. Aí o que fizemos? Eu, meu irmão, começamos a fazer pirulito para vender, e eu vendia. Torrava amendoim e vendia na porta do cinema. Ia na estação, naquela época tinha um trem ainda naquela cidade, depois acabou, e carregava mala para poder ganhar uns trocados. Logo depois consegui um emprego de meio período numa padaria para entregar pão. Assim, eu não era um peso para meus pais financeiramente. Eu podia comer os meus doces, chupar meus sorvetes, etc., e sozinho. Logo depois, com 12 anos, eu queria estudar. Lá não tinha jeito. Eu acabei saindo, fui atrás de um padre, etc., e mais tarde, alguns anos depois, uns 2 anos depois, tinha um professor de francês que praticamente não aparecia na aula. Ele era o diretor da escola e não dava. Eu comecei a estudar francês sozinho. Aí eu aprendi a ser autodidata. E a maioria das coisas que eu consegui de conhecimentos foi justamente sozinho. À margem dos estudos que eram obrigatórios, eu estudava sozinho. Tá certo, isso aí é um começo, mas eu creio que é mais ou menos por aí. Na parte da energia, do exercício de energia, todo o resto, da assistência e tal,
chega um dado momento em que você não pode ser peso para os outros. Isso. E quando a gente tem essa convicção, se compreende, é claro que quando eu era criança, aquilo era tudo meio assim, instintivo, meio confuso, não havia muita lucidez quanto àquilo que eu estava fazendo. Mas quando você falou da questão da calcinha, eu falei, bom, veio justo em cima do que eu estava refletindo. Parece que não é nada, mas é. Eu acho que essas dificuldades, às vezes, que a vida impõe a alguns de nós, é uma das grandes bênçãos. Como eu vejo gente com bom nível de autossustentação que passou grandes dificuldades. Talvez nós precisamos assim, pensar um pouco sobre isso, que, em geral, a nossa relação com dificuldades muitas vezes não é boa. Muitos de nós, quando tem dificuldades, mesmo no crescimento do processo interassistencial, se comporta como um menino mimado. E se você tivesse ficado fazendo birra e o menino mimado, você teria ficado pequenininho, sem muitas possibilidades. A hora que você arregaça as mangas e vai se construir e resolver os problemas que a vida te entrega naquele momento, isso faz de você uma outra pessoa. Eu conheço muitas pessoas assim que passaram por situações que você descreve, que têm uma capacidade de autossustentação muito grande. E chega a uma condição que é muito interessante, que a maioria que conseguiu desenvolver ferramentas para superar as dificuldades, ela acaba tendo uma necessidade de compartilhar essas ferramentas, que é o que nós chamamos de interassistência. O assistente é aquela pessoa que ele aprendeu por ele mesmo, sempre é assim, a consertar alguma coisa que não funcionava bem nele e deseja compartilhar a ferramenta com os outros, mesmo porque é o que é possível. Vamos lembrar que nós entendemos isso bem, que não existe heterocura, só existe autocura. Então, o que é possível fazer? Somos nós próprios resolvermos as nossas mazelas. Agora, ferramenta não, ferramenta existe. E elas são inventadas e criadas o tempo todo por alguém. E esse alguém geralmente era aquela pessoa que estava com a dificuldade, precisava resolver aquele problema, arregaçou as mangas e resolveu. E aquilo serve, por exemplo, você trouxe uma das coisas muito valiosas em termos de autossustentação, que é o autodidatismo. Talvez seja evolutivamente uma das peças, talvez a mais valiosa, porque leva você para a autoescola. E não estou falando aqui de aprender a dirigir, necessariamente. É a escola da vida. Eu acho que tem muito valor. Então, eu acrescento assim, como aqui não como gargalo, como solução, o autodidatismo para a pessoa conseguir crescer, caminhar nessa história. Agora, se você tivesse um temperamento, por exemplo, suscetível à mágoa, milindre, ficasse milindrado com a dificuldade, o que acontece com as nossas energias quando caminhamos desse jeito? Nós ficamos intoxicados. E a toxicidade, a autotoxicidade, ela é a contramão da autossustentação. Então você veja, uma reação emocional de arregaçar as mangas e ir resolver as coisas, ela evita a autointoxicação. E quem está autointoxicado ou intoxicado não tem sustentação. Eu diria até que é muito sinônimo de autossustentação bioenergética a nossa capacidade de interagir com tudo, com todos, com problemas e ficar com baixos níveis ou não ficar intoxicado. E aí um bom ajuste de temperamento, de processo emocional é muito necessário. Porque quando somos muito tendenciosos a ter mágoas, melindres, cobranças e menos o outro caminho da solução, de resolver, de deixar as coisas mais bem encaminhadas, então a nossa autossustentação diminui. Seguramente, do ponto de vista da parafisiologia, se você reagisse ao problema apresentado, dificuldade econômico-financeira, com mágoa e melindre, você ficaria intoxicado
E ao ficar intoxicado, a sua capacidade cognitiva, força, disposição de resolver os problemas ficaria minimizadas. E aí nós estamos abraçados com o problema. Então, eu vejo que dentro do exemplo que você traz, essa predisposição a buscar a solução e sair do queixume, ela tem assim um efeito muito grande. Parece simples, mas é muito difícil uma pessoa conseguir ter autossustentação e manter altos níveis de queixa, reclamação, mágoa, melindre. Não funciona, uma coisa diminui a força da outra. Vocês concordam com isso? Talvez, no nosso caso, que em geral assim, temos muito aporte, muitas coisas, seja esse um dos gargalos piores que nós experimentamos, que é ao ser desafiado por alguma dificuldade, seja ela em relacionamentos afetivos, de trabalho e tudo isso, há uma grande tendência de nos enchermos de mágoa, de melindre e ficar intoxicado com isso. E aí a autossustentação já era. Vamos dizer assim, algum nível de aprendizado do perdão é muito estruturante para ter autossustentação energética. Uma pessoa com muitas camadas grossas de mágoa, a sustentação é um sonho, um desejo, uma fantasia. Então, quem tem, por exemplo, quando a pessoa tem muita dificuldade de trabalhar e de lidar com essa questão de autossustentação, vale muito a pena, se não percebe por si própria, fazer uma revisão. Se ela é capaz de fazer perdão com uma certa presteza, se ela lida bem, se ela consegue tratar e trabalhar as suas mágoas. Claro, gente, que aqui eu trago isso com muita relatividade. Esse assunto ele é muito complexo. Vivemos num planeta que é baseado em cadeia alimentar e o processo predatório nesse planeta é uma realidade e isso não está superado. Talvez, quando formos mais avançados, tenhamos a oportunidade de viver em um outro planeta. Imagine, se todo mundo fizesse fotossíntese na pele e não precisasse da cadeia alimentar. Provavelmente a nossa relação uns com os outros seria diferente, mas não é o caso. Nós comemos e às vezes servimos de alimentos para os outros. Isso na prática real e às vezes na prática grupal, de certa forma, é assim que as coisas são. Faz parte do ciclo do planeta. Agora, quando lidamos mal com isso e encaminhamos as nossas coisas para mágoa, melindre, queixumes, em geral, ficamos intoxicados e abrimos mão da liberdade, da autossustentação. Então, aqui eu trago aquele conceito de volta, que quando somos capazes de promover a nossa autossustentação, somos capazes de autopatrocinar a nossa liberdade. Sim. A hora que acontece um evento desagradável, uma expectativa frustrada, e eu sustento com firmeza o meu processo de mágoa, de cobrança, de melindre, eu estou abrindo mão de me sustentar. E aí eu abro uma grande janela para ser sustentado. Aí aparece um salvador, aparece daquelas personalidades que me enche, às vezes, de energia, um assediador, esse negócio todo. E eu passo a ter dependência. Em algum momento, a libertação dessa trama toda passa pela aquisição da autossustentação energética. E isso só vai ser possível com algum nível de revisitação dessas condições e o conhecimento, a constatação, a experimentação do perdão. Mário, se eu falar alguma coisa errada nesse assunto, você tem toda a liberdade e autoridade para me corrigir. Luiz, a autossustentação... Mas você não acha que isso é uma dureza da vida humana? Essa história de nascermos num planeta onde é cadeia alimentar cria um grande problema para a gente.
Eu acho que o ser mais avançado faz fotossíntese. Eu ainda não conheci, deve ter alguém. Agora, a hora que a gente engole a saliva, tem bactéria na boca, aí nós matamos milhões de bactérias. Não tem jeito de evoluir sem aprender a lidar com mágoa e perdão e reconciliação. Eu penso assim, ó, talvez, né, seja um pouco romântico. O que você acha, Mário? Olha só, você está falando de fotossíntese, mas a briga nas raízes por espaço também existe. Também, é outro problema. É outro problema. Então, a questão toda é que nós vivemos num mundo em que a reconciliação é um fator decisivo para a nossa sustentação. Mas, como você está trazendo, eu só queria ampliar a questão da sustentação. Ela começa, muitas das vezes, pelo próprio conhecimento. Ou seja, se a pessoa tem conhecimento, ela tem liberdade. É óbvio que isso tem que passar para vários outros níveis de sustentação. E a sustentação, na medida que você vai tendo conhecimento da sua realidade intrafísica, o seu propósito de vida aqui, isso te facilita enormemente para chegar à questão do perdão. Então, para ter perdão, para você poder dar o perdão efetivamente, você tem que saber qual é o seu propósito de vida. Para você colocar isso na balança, para ver o quanto esse propósito está coerente ou o quanto esse propósito está comprometido. Então, na medida que você conhece, estuda, aprende a respeito do que você está fazendo nesta vida, naturalmente você vai chegar ao perdão. O problema é que as pessoas normalmente acham que a vida é para ser levada, né? A vida, você tem que deixar a vida te levar. Deixa a vida te levar. É verdade. Obrigado, Mário. Tem uma condição nessa história que eu acho assim, muito legal, uma abordagem sobre mágoa, é que às vezes nós falamos assim, fulano de tal me magoou. E isso é, parafisiologicamente, uma impossibilidade. Ele te agrediu, ele pisou no seu pé, maltratou, fez qualquer coisa, mas te magoar é impossível, porque só é possível a pessoa se magoar, ou magoar-se a si mesma. Não é possível diferente. A hora que nós começamos a pensar nisso com calma, é uma dureza, porque a responsabilidade do outro, a parte que o outro pode fazer, o máximo que ele pode fazer é me agredir seriamente. Mas ele não pode me magoar. Essa é uma decisão íntima. É uma questão de escolha, posicionamento. E aí nós entramos naquela linha condutora do que o Mário traz. Se eu tenho uma certa clareza da minha programação de vida, ou pelo menos uma fixação nesse caminho, se eu desejo ser assistente, eu preciso muito seriamente dessa ferramenta do perdão, tirar o poder da mão do outro nessa conversa da mágoa. Ninguém mais pode te magoar. Você só é possível se magoar. Isso dá é uma coisa bem básica, bem simples, mas nos dá um fôlego para pensar as nossas relações danado. Eu fiz numa época da minha vida, eu estudei muito esse assunto de mágoa, porque eu tinha um temperamento que era meio termo assim, do Laurentino. Eu tinha muita força para enfrentar e ir para frente, mas eu ficava com um percentual de milímetro significativo. Eu precisei estudar muito isso para conseguir caminhar com a conscienciologia. Com as outras coisas, isso às vezes até me dava força. Mas aí, para me tornar um conscienciólogo, eu precisei enfrentar essas coisas de mágoa, perdão, reconciliação. Busquei atendimento, fui atendido por vários colegas com os quais eu tenho a maior gratidão. E a minha conclusão desse assunto é que quando eu estava posicionado em me tornar um assistente profissional no paradigma da conscienciologia, no paradigma consciencial, eu não tinha outra alternativa a não ser abrir mão desse mecanismo. Fazer o meu maior esforço para não ficar melindrado, não ficar magoado, levar a sério essa história de que o outro pode me agredir, mas me magoar no paradigma consciencial não pode, porque o holossoma é meu em última análise. Em última análise, esse holossoma, quem decide o que vai ficar e o que não vai ficar, são os donos. No caso, todos nós temos essa capacidade. E isso, talvez dos enfrentamentos assim que eu experimentei,
foi uma das coisas de maior efeito em termos de autossustentação energética. Porque no começo, a mágoa, o milindre, ela até dá força para a pessoa. Aquilo às vezes mobiliza a pessoa para ela seguir com a vingança, seguir com a guerra, seguir com aquilo tudo, tal. Mas no paradigma da interassistência, da cosmoética, da conscienciologia, esquece. Essa força mobilizadora, baseada na mágoa e tal, fantasia. Não vai. Então eu próprio tenho um laboratório sempre para compartilhar com vocês que das coisas que eu fiz assim na minha intraconsciencialidade, que eu chamo de intraproexis, e não depende de ninguém, o perdão não depende do outro, que fique bem conversado esse assunto. É um problema da consciência. O outro tem a sua pegada evolutiva, o seu nível, as suas coisas. Depende só da pessoa. E a hora que eu reuni as minhas coragens e enfrentei esse tipo de coisa dentro da minha consciencialidade, eu começo a ter um bom nível de autossustentação. Claro que meu nível de autossustentação, meu nível de assistência ainda é muito básico. Nós temos muito que andar. Todo intermissivista, naquelas camadas do holopensene assistencial, tem que desejar ter uma OFIEX, uma coisa dessa. E esse caminho, ele é um caminho trabalhoso. Não tem ilusão que essas coisas são mágicas, não. Mas o ponto de partida de maior relevância nessa vida humana minha foi começar a levar isso muito a sério. A resolver os milindres, mágoas, aprender um pouco sobre o perdão. Luiz, a autossustentação, então ela tem como base a autolibertação. E essa autolibertação, ela pressupõe a nossa capacidade de fazer reciclagens. Isso. Você colocou, ilustrou muito bem aí, que que vai nos capacitar com assistência maior, uma interassistência, exatamente uma autoassistência. Em primeiro plano, você se autoassistir, porque é difícil, você mesmo colocou, que teve que, no seu exemplo, de revisitar situações, superar uma série de... Então, eu acredito que seja por aí. Primeiro a libertação de suas... E na sequência vem as emoções tóxicas. Você tem que à medida em que você vai se liberando desses trafares, trabalhando um a um, aí você aumenta a tua liberdade, a tua autossustentação, a tua capacidade energética. Eu acho que é por aí, eu não sei. Eu acho que sim, Lúcia. Tem um ciclo virtuoso que é justamente esses dois temas que nós propusemos, a autossustentação e a assistência. É até certo ponto um paradoxo, porque em tese você doa energia, você se envolve em trabalhos assistenciais e você amplia a sua autossustentação quando isso está funcionando bem. Claro que a conexão entre esses dois pontos, estar envolvido em trabalho de assistência e ter autossustentação, eu acho que é essa capacidade de autorreciclagem. É essa postura de sempre aprendente. Isso conecta de maneira saudável esses dois processos, porque todo assistido, ele tem algo a nos ensinar. E todo assistente também tem algo a dar para o assistido. E essa interassistência, essa troca, ela nos faz maior. Entretanto, tem que estar lúcido para isso. Que no final do dia, no final de uma assistência, no final de um trabalho, existe uma reciclagem para ser feita. E me dá muita tranquilidade vir aqui falar com vocês de temas tão desafiadores na condição de aprendiz. Eu sou aqui perante vocês um colega, aprendendo também com vocês, com o laboratório de vocês. Eu não teria nenhuma condição de vir aqui trazer um contexto que eu não aprendesse, porque eu não estou não é uma realidade para mim. Agora, às vezes, o que mais trava o aprendizado é justamente esse temperamento da mágoa e do melindre, porque nos ensina muito a dificuldade, mas talvez a dificuldade seja um dos melhores professores da vida,
Mas muitas vezes, quando expostos a dificuldades, nós ficamos melindrados, emburrados, de mal, e aquilo impede de converter a dificuldade em aprendizado. Sabe? Então, esse starter de dar esse pequeno passo, de primeiro não se intoxicar com a dificuldade e buscar, pensar, trabalhar, pedir ajuda e arrumar uma solução, eu acho que viabiliza muito esse ciclo de autossustentação e interassistência, interassistência. Hoje eu posso falar, e tenho muita gratidão, tem muitas pessoas aqui que vão às nossas dinâmicas, que trabalham conosco, eu tenho muita gratidão por essas pessoas que trabalham muito próximo ali, por conta dos aprendizados. E hoje, quanto mais assistência eu trabalho, melhor eu me sinto. Não foi sempre assim. Houve momentos, quando eu comecei esse trabalho interassistencial, que tinha ressaca, que no dia seguinte era difícil, que a cabeça não funcionava. E aí eu precisava, quando isso acontece, eu tenho certeza que tem uma reciclagem atrasada. Eu preciso reciclar alguma coisa. E às vezes é lá da infância, lá da adolescência, lá não sei de onde, lá de outra vida. E corro, quando eu vou olhar é uma reconciliação, geralmente que eu preciso acertar ou comigo mesmo, ou com o grupo. Eu acho muito difícil escaparmos desse assunto de reconciliação, perdão, mágoa, muito difícil. Luiz, oi. Você pode falar um pouquinho da idealização nesse processo de autossustentação energética? Como que isso pode atrapalhar? Então, eu acho, por exemplo, quando eu estava falando o que aconteceu comigo, eu comecei me desafiei ao voluntariado conscienciológico, fui trabalhar como assistente com muito mais furo do que eu tenho hoje. Em 15 anos eu melhorei, 16 anos eu melhorei algumas coisas, mas no começo eu era muito mais precário do que eu sou hoje. Mesmo assim fui. E às vezes eu via os colegas mais experientes e eu idealizava que eles não tinham eventualmente ressaca, que eles não tinham problema em casa, que quando ia dar um curso não dava frio na barriga. E aí, isso, num primeiro instante, era um travão para mim, porque eu me via muito distante daquele contexto interassistencial. Mas, felizmente, eu falei assim, bom, o que eu tenho é isso mesmo, minha possibilidade é essa, vou trabalhar. E aí eu começo a caminhar nesse staff nosso. Hoje eu consigo circular com várias pessoas muito experientes, muito boas, e descubro, quando eu chego perto, que muitas dificuldades que eu vivenciei, elas também vivenciaram e vivenciam. Agora, o problema não eram delas, que faziam o trabalho da melhor maneira possível, o problema era meu. Que é da natureza humana idealizar, né? Nós temos esse mau costume, por isso que eu acho que o princípio da descrença, ele é tão basilar nas nossas coisas, para diminuir um pouco essa tendência nossa de idealizar, né? Olha, quando eu me tornei EPICOM, foi um grande impacto para mim, perceber o tanto de idealização que tinha a esse respeito. O pessoal fantasia muito, assim. A maioria de nós, que é EPICOM, talvez eu não possa falar pelos outros, vou falar muitas e talvez todas as dificuldades e mais algumas nós temos igual. Não é assim. Eu não me percebo, e acho que a maioria dos colegas não estão nessa condição de furou o céu, está lá na frente. Não acho que seja assim. Entretanto, a cognição disso me ajuda a me sustentar. Quando eu não tenho essa cognição da própria dificuldade do trabalho e tal, eu tinha mais problema. Quando eu me coloco nessa condição de uma consciência em formação, uma consciência em evolução, e toda dificuldade me leva para um autoestudo, um reexame, para poder encontrar o que não está funcionando bem. Isso facilita a minha vida. Facilita demasiadamente a minha vida. Agora, tem idealização com os outros, é bom tirar o problema dos outros. Cada um faz o que dá conta. Idealização geralmente é um problema interno, nosso próprio, que pode ser alimentado, amplificado pelas figuras, né? Mas quem
como a gente brinca, né? Quem dá linha para isso somos nós próprios, assim. A medicina, assim, que é o que eu trabalho, minha profissão, ela me ajuda muito a minimizar um pouco essa história de idealização. Por ela própria, pelos seus limites, e eu acabo atendendo muita gente top com problemas muito idênticos, assim. E aí nós vamos vendo que a condição humana, ela nos nivela em certos contextos, assim. Mas quem idealiza demais, eu acho que tem que refletir um pouco sobre o princípio da descrença. Que a programação existencial é a base da autossustentabilidade. Quer dizer, se você tiver lucidez, quanto mais precoce em relação à sua troexis, você vai ter segurança para alcançar a autossustentabilidade. Pode ser entendido assim? Eu acho, que é muito mais um elemento motivador do que uma base. Nesse sentido, porque a autossustentação se faz em pequenas coisas todos os dias. Mas, quando nós temos, assim, às vezes nós não temos um destino exato. Eu não tenho isso com a minha proex, exatamente qual é a minha aqui, mas eu tenho um norte, uma direção para caminhar. E isso não me inviabiliza de todo dia fazer alguma coisa nessa direção. Então, eu acho que é um bom norte ter noções do seu processo proexológico, mas talvez a autossustentação melhore a sua perspectiva da sua proex. Quando nós já estamos... Porque a autossustentação no viés da libertação tem muita relação com a liberação das dependências espúrias. E aí a sua perspectiva você vê mais de cima. E você vê, a base de tudo é uma coisa simples, que é o EV profilático. E outras cositas, como estamos tratando. Uma dinâmica emocional mais saudável, essa capacidade de se auto-pesquisar, de se modificar, de fazer diferente. Ok? Vamos. Luiz, você comentou agora há pouco que, às vezes, na condição de EPICOM, e quando dá um curso, que você fica com ressaca, né? Hoje eu experimento muito discretamente esse problema. Certo. Tem mas, consequências, assim, mas eu não chego mais nesse nível da ressaca. Vou te dizer que lá, antigamente, no dia seguinte a um trabalho consciência terápico e tal, eu ficava assim, traque. Ok. Então, já assim, essa trajetória que eu queria entender um pouco, para você abrir, se for possível, esse laboratório teu, porque isso é comum não só na condição do EPICOM, mas também como aluno, né? Às vezes a gente faz um curso e nos outros dias a gente fica meio que capenga, né? Eu acho assim, após uma atividade dessa de campo, uns 2 dias com uma certa defasagem holossomática, holochacral, por enquanto, na minha maturidade, é assim que funciona. Toda vez que eu dou uma atividade de campo mais ostensiva, o Tico e o Teco ficam uns 2, 3 dias para conversar direito. O pensamento não é a mesma velocidade, a minha capacidade de resolver problemas não é a mesma. Às vezes eu fico meio... O pessoal brinca comigo no meu trabalho. Luiz, você está zen demais. Não é zen, é que não tem mesmo. É que não tem. Então, os problemas, porque assim, às vezes na vida nós temos que ter velocidade de processamento, de resolução, e as pessoas que convivem conosco esperam isso. Eu estou voltando, às vezes, lá de uma atividade de imersão e tal, aquela coisa toda, e me apresenta um problema e eu falo, eu vou pensar. Não é igual todo dia, faz isso que vai dar certo. Não, mas isso eu acho, para o meu nível, saudável, natural. O problema da ressaca é quando nos intoxicamos. A interassistência tem um processo inevitável da interfusão, da interação,
sabe, desse permeio das pessoas. E às vezes nós reagimos à imaturidade, à dificuldade do outro. Porque vocês imaginam assim, é outra idealização, que dar aula, ser professor, ser PICOM é tudo maravilhoso, todo mundo gosta de você, os assediadores ficam muito agradecidos porque você esclareceu, aí acabou o problema daquele grupo karma, todo mundo ficou feliz, tal, e fomos felizes para sempre. Não, eu não experimento assim. Muitas vezes, em um esclarecimento, eu sou agredido, eu sou chutado, essas coisas todas acontecem. Até aí faz parte do serviço. Quem foi lá foi você, boa sorte. O problema que acontecia comigo é quando eu reagia mal a isso. Então eu entrava para ser assistente, me intoxicava com aquela agressão e tinha uma reação íntima com esse problema. E isso me fazia ficar na mesma onda. Então, isso pode acontecer conosco. Você entra para fazer uma assistência, se contamina e passa a ser uma pessoa com dificuldade. Como é que você equaciona isso? Mundo ideal, que eu acho desejável para todos nós, é aquela condição do perdão prévio, antecipado, maduro. O assistido pode fazer o que for com você, que ele já está previamente perdoado. Esse é a postura melhor, assim, que evitaria essa ressaca. Mas para chegar nisso de verdade, sem ser falácia, demagogia, conversa fiada, tem que fazer muitas reciclagens da própria dinâmica emocional. Sabe como é que é? É que você comentou agora há pouco assim, que toda vez que eu faço alguma coisa e saio meio intoxicado, assim, geralmente tem algum ponto que pegou. Então, assim, aí você aproveita esse momento para fazer as tuas reflexões e identificar qual é o ponto. Geralmente você falou, tem alguma coisa da infância ali, né? Assim, você sabe qual é a mágica disso? Quando eu chego na solução do problema que pegou, eu sinto uma gratidão absurda pelo assistido, que me agrediu. Não, ótimo. Mas, assim, como que você começa a elaborar essa reflexão, Vocês experimentam Luiz? isso? Assim, quando você, por exemplo, tem lá uma pessoa que ela é difícil para você. Sim. Aquela pessoa te causa problema, te pisa no pé e gato errado. O dia que você consegue não se intoxicar, examinar, às vezes, a pessoa e falar assim, o que essa pessoa tem que me incomoda tanto? Entendi. E quando eu chego lá, sabe aquele momento eureka? Sim, sim, sim. Caraca, é isso. É nesse ponto aí que eu estou querendo chegar. O dia que chega naquele momento eureka, eu olho para aquela pessoa, cara, te devo um monte. Sim. Você é o assediador mais importante da minha vida. Me ensinou isso sobre mim. Entendi. Nunca tive um assediador tão importante como você. Porque ele continua lá no papel dele de assediador. É um problema dele. Eu sinto gratidão por ele, mesmo sendo assediador. Agora, isso só se consegue com muito trabalho. Nem sempre nós fazemos isso rápido. Entendi. Mas essa perspectiva de separar, aí como é que eu faço na prática? Assim, pedaço a pedaço, para vocês verem se ajuda vocês a fazerem. Quando tem uma relação dessa que me causa algum impacto, seja holossomático, energético, que vai para o nível da reação, eu tento dissecar as coisas. Acalmo o cardiochakra, acerto as energias, mas eu quero saber o conteúdo. Qual é o conteúdo que essa consciência ou essa consciência utilizou para fazer essa entropia no meu holossoma? E geralmente, porque assim, a entropia quem faz sou eu, geralmente. Ele só coloca a semente. Ele vai lá e causa um estímulo. A minha reação ao estímulo que é a entropia. E geralmente quem faz muito isso conosco é que são guias cegos. Às vezes ele traz um conteúdo que ele deseja, com aquela informação, te proteger, e o seu sistema medroso aciona e te bagunça todo. Às vezes o guia cego fala assim, Luiz, isso acontece demais, vou te falar uma coisa. Fulano e fulano e fulano tá falando isso de você. Sério? O que está falando? Tal e tal coisa. Se eu pego a informação, isso é informação para mim trabalhar e ajudar. Agora, se eu reajo, não,
já estabeleço a minha defesa, arrepio as garras do Wolverine e aquele negócio todo funciona, aí eu já era. Então, se aprendermos a separar, independente se é amparador, assediador, consim, consex, separar a nossa reação do conteúdo que foi trazido, aí a nossa facilidade de lidar com o negócio é maior. Agora, quando a reação implantou, ou seja, holossomaticamente, quando a reação implanta, quando nós compramos a informação como verídica. Então, por isso que cada um é dono do holossoma. Você só vai ter taquicardia, só vai ter sudorese, só vai ficar com medo, só vai ter reação quando o seu cérebro, o seu corpo, o seu holossoma, ele admitiu que aquilo é verdade. Ninguém reage da fantasia. Quando você entende que é só uma informação, é uma coisa. Quando você se mistura com a informação e vivencia ela como realidade, é outra coisa. Agora, quem fez isso? Foi o outro ou foi eu? Então, esse poder o outro não tem. O outro não tem. De fazer eu vivenciar aquela informação como um fato. Porque a reação acontece quando está nesse nível holossomático. Eu estou vivenciando aquele input como uma verdade. Eu tenho medo de fantasma? Luiz, tem um bicho-papão. Não, não tenho, porque eu separei. Agora, se eu achar que aquilo é verdade, eu vou ter medo. Uhum. E quem faz isso é essa inclusão dos conteúdos. E uma admissão como verdade é a própria consciência, não é outra pessoa. Por isso que a responsabilidade é nossa. Para fazer isso, tem um macete, que é ampliar durante o dia todo, o máximo que for possível, o processo da metapensenidade. Vocês sabem bem o que é isso? Por exemplo, é manter um discreto sobreparo do que você pensa o tempo todo. E isso permite você estudar a sua pensenidade. E a partir daí você permite ou não o acionamento desses botões de verdade. É muito legal quando a gente nos pegamos no pulo. Daqui a pouco você deu mole, não estava com a sua metapensenidade funcionando e tem um medo lá, uma aceleração de cardiochakra, um negócio. Aí precisa parar, voltar a fita um pouco. Você vai ver exatamente quando foi que você comprou uma falácia, uma mentira, uma fantasia como verdade e já reagiu àquilo como se verdade fosse. Gente, se eu viajar muito na maionese, vocês me avisam, que eu sou assim mesmo. Às vezes eu vou contando essas... Ampliar um pouquinho, a metapensenidade aí nesse contexto é a diferenciação pensênica, você identificar o estar lúcido para a sua própria pensenidade. O Mário falou uma coisa bem legal, que nossa tendência é deixa a vida me levar. Isso é o contrário de metapensenidade. Metapensenidade é você compreender o seu universo pensênico e assumir uma boa responsabilidade de manejo disso. Sem conflito. Porque às vezes tem aquele pensamento que vem e aí nós brigamos com ele. Sai daqui, esse pensamento não serve. Se a pessoa tem esse jeito de brigar, ela vai lá para o toque. Daqui a pouco ela está com toque. Agora, se ela negocia com os próprios pensênios, por exemplo, vem um pensene, olha, vai ter uma enchente aqui em Foz do Iguaçu, vocês vão ficar tudo desabrigados. Estou fazendo uma caricatura. Aí você fala assim, não, essa é uma besteira, não precisa isso. Daqui a pouco ela volta de novo. Porque esse pensene não foi atendido. Agora, se você pega e conversa com ele, fala assim, olha, é muito improvável que isso aconteça. De toda maneira, eu vou registrar o que você está me falando e vou estudar sobre o assunto. Isso, conversa de maluco, você com você mesmo. Não, né? não, tudo bem, entendi. O que acontece? Vocês vão ver que é incrível o resultado. Essa conversa de enchente desapareceu, porque você já foi informado e conduziu bem a informação. Eu vou estudar sobre isso e vou ver o que eu faço. Aquilo não te impacta Aquilo mais. já não volta mais. Se você não resolve, o que acontece? Daqui a pouco você vai ver a imagem de um barco afundando. Daqui a pouco você vai ver o rio vindo. Entendi. Daqui a pouco você vai ligar a televisão, aí vai ter um boato, um fake news, que tem uma rachadura na Itaipu e que Foz pode ser apagada do mapa.
Se você não enfrenta, agora você vai falar, olha, eu vou estudar. Daí eu vou estabelecer a minha referência sobre isso. O que é essa história? É a metapensenidade, você vendo o que estava pensando e tomando uma providência lógica sobre isso. E não mais providências... Entendi. Obrigada. Tapa-buraco. Obrigada. Eu posso fazer? Depois eu pergunto. Quem mais? Achei. Pode, deve. É como você faz esse autodistanciamento nessa autoobservação? Eu acho, Jarbas, que a base desse assunto, para fazer esse distanciamento, primeiro, quando você está muito soldado, grudado com as suas percepções, o que eu quero dizer? Quando os pensamentos eles são reais para você o tempo todo. É preciso, primeiro, a base para fazer a metapensenidade, separar um pouco você do pensamento. E dá para fazer isso de um jeito simples. Por exemplo, uma respiração profunda, uma ampliação do contato com aqui e agora. Então você usa os sentidos, o estado vibracional é demasiadamente importante. Então é uma mudança, a assunção do foco. E aí você vai ver que aquele pensamento que te causa reações, ele é um pensamento. Tem conteúdos, e às vezes é um pensamento mesmo. Isso para mim é outra coisa muito chocante. Nem sempre é consciência ou essas coisas. Muitas vezes sou eu mesmo produzindo pensenes de experiências ruins anteriores, de traumas, medos, coisas não bem ajustadas. E aquilo, para mim, quando vira realidade, me coloca numa vida desconectada da vida real, mas, assim, para a consciência de uma realidade profunda. Então, eu acho que o primeiro passo é se desconectar disso quando isso está muito forte, e essa desconexão pode ser feita com uma reconexão a outra coisa, o aqui e agora. E depois, o desenvolvimento desse senso de observação o tempo todo da pensenidade. E, principalmente, da minimização das reações a esse fluxo. É desistir de reagir a priori. Vai estar um fluxo lá que é seu, é de consciência, é de amparador, é de assediador, é do holopensene, é de formas gravitantes, tudo isso vai estar lá. O nosso problema começa quando nós reagimos a isso. Porque aquilo vira verdade. Nós só reagimos às coisas que são verdades para nós. Para nós. Então, tem lá uma maledicência de você. Você só reage profundamente, holossomaticamente com aquilo, quando aquilo é verdade para você. Então, essa separação, eu acho que é muito fundamental. E a metapensenidade deixa de ser uma teoria, porque ela tem que ser experimentada. Há que se desfundir, desgrudar desse fluxo pensênico da sua realidade. E aí, sim, a partir desse domínio razoável da metapensenidade, aí abre uma janela para o cosmos, porque você vai ter oportunidade de interagir de maneira madura com o mega assediador e com o mega amparador, sem se confundir com aquilo. Compreendem esse conceito, que nós temos essa tendência de nos confundir com o que está passando dentro da nossa cabeça? É como se estivéssemos num cinema, a nossa pensenidade é um cinema, mas aquilo não é real ainda. Aquilo é um filme. E eu preciso entender que eu estou num cinema. Dentro da minha cabeça tem uma tela de cinema o tempo todo. E eu vou assistindo, interagindo, tirando partido, aproveitando, crescendo com aquele filme, mas eu não sou o filme. Não preciso ficar com medo de verdade no cinema. Atenção dividida, né? O taquipsiquismo com a atenção dividida, porque você está aqui e eu também estou olhando esse fluxo que aconteceu dentro da minha cabeça e negociei com ele. O meu jeito de ser é uma negociação assim o tempo todo com isso. Eu gosto de negociar com essa história, então eu negocio com o filme o tempo todo. Se for um filme muito assustador, aí eu falo assim, olha, não adianta brigar quando é assim.
Aí eu falo assim, daqui a pouco, porque ele é assustador, porque tem conteúdo relacionado. Eu quero saber por que eu estou assustado com isso, depois eu volto. E depois eu volto mesmo. Vou dissecar, escrever, anotar e saber do que eu tenho medo. E daqui a pouco ele fica menos assustador. Mas eu não jogo fora. Eu acho que não dá certo, para mim não deu certo, trocar de bloco simplesmente, porque ele volta de outro jeito. Ele volta de outro jeito, ele volta. A hora que eu sento e negocio, aí nós conseguimos nos acertar. Sabe, ele é mutante, assim, esse fluxo pensênico, né? Por quê? Ele é muito complexo, ele deriva do meu cérebro, da biologia, do meu paracérebro, das minhas paracicatrizes, dos meus amparadores, dos assediadores que nós conquistamos ao longo da nossa evolução. Guia cego, que são uma classe... Que fique bem conversado, guia cego é uma classe de assediador, tá? Às vezes tem uma dúvida conceitual, eu queria só dizer para vocês isso. Né? Agora, a hora que isso vai ficando melhor, me dá um relativo nível de pacificação e me coloca na autossustentação. Essa abertura de negociação com esse cinema pensênico, que eu tenho isso, todo mundo tem, eu acho, imagino que todo mundo tem isso o tempo todo, e eu encaro isso como um cinema e vou de lá tirando os melhores conteúdos possíveis para a minha vida, me facilitaram ter autossustentação, me facilitaram não ficar intoxicado depois de fazer uma atividade bioenergética. Me viabiliza uma coisa muito legal, que o Mário trabalha muito, que é o perdão. Me viabiliza retomar amizades. Porque às vezes nós temos bons amigos. Aí erramos, acertamos, deu errado, a coisa não está boa. Aí aquele amigo você perde por um tempo. Agora, quando eu tenho esse jeito de funcionar do cinema, eu tenho muita possibilidade de retomar uma amizade. Porque não era real mais, entendeu? A agressão ela deixa de ser real, ela é um filme. Eu procuro experimentar. Esse, para mim, foi um ponto de virada. Fala, Jeff, aí. Muito bom te ver aqui. Luiz, pode comentar um pouco da autossustentação em caso de trabalho policármico? Em trabalho, quando nós temos agora de um ponto, né, de superar a nossa mesologia, né, esses então, processos intergrupais. Sabe o que eu vou te falar assim da vida real como ela é? O trabalho policármico, eu acho que nós precisamos fazer sempre um ping-pong, ego, grupo e poli. Não vejo outra possibilidade de fazer diferente. Então, eu acho que o nosso alcance é policármico, mas nós precisamos muito fazer ajustes sempre, cotidianos, egocármicos e grupocármicos. Então, eu acho que a melhor maneira de autossustentar e empreitadas policármicas é estar predisposto a fazer ajustes egocármicos necessários. O nosso desafio ele é muito grande. Somos ainda imaturos, chucros, um curso intermissivo, no máximo 2, muita dificuldade com a possibilidade de trabalhar com a policarmalidade. A única fórmula que eu vejo possível, viável, é essa assunção de, sabe aquele, estamos em obras para melhor atendê-los, desculpe o transtorno. Eu me sinto assim com relação ao trabalho, com relação a vocês. Eu me sinto em construção permanente, cheio de problema para ser acertado e fazendo reformas com os tijolinhos que as pessoas vão me fornecendo também. Para isso, precisa aquela tela estar funcionando, porque aí o tijolinho não bate na minha cabeça, ele bate na tela. Aí eu olho qual era o motivo daquele tijolinho e faço uma reciclagem devida. Entendeu? É um jeito que eu achei. E assistência é muito isso, é disponibilizar as ferramentas que estão dando certo para nós nesse momento. Outro problema é esse, que isso dá certo agora. Eu não sei se em outros patamares evolutivos isso... porque vocês vejam que é um jeito caseiro para mim começar a trabalhar com o perdão antecipado, porque eu ainda não tenho isso profundamente. Eu preciso olhar, separar, dissecar, ainda não está pronto. Provavelmente, em outro nível,
nem precisa de tela mais e tal, já está realmente... Eu preciso ter isso, separar para mim não reagir. Adianta eu falar para mim perdão antecipado, mas o meu holochakra, o meu holossoma não fez esse perdão antecipado, e na hora que a pessoa fala alguma coisa eu arrepio do mesmo jeito, não valeu, entendeu? Luiz, autossustentação, liberdade para chegar na democracia. Dá para você discorrer esse trinômio? A democracia? Autossustentação, nesse aspecto. Eu acho liberdade. Que a democracia, assim, é uma das invenções mais avançadas que tem. Mas ela tem grandes problemas. Por exemplo, é uma vontade da maioria prevalecendo. E isso, muitas vezes, traz uma média baixa, porque a maioria ainda, muitas vezes, está baixa. Outro problema. No nosso nível evolutivo, nós somos muito suscetíveis à demagogia. Então, você vê no Brasil como é que está a dificuldade. Muitas vezes, esse modelo mais simples de democracia, ele amplia a demagogia. E as pessoas, a partir dessa tendência demagógica, elas têm mais dificuldade agora. Se elas têm autossustentação, essa negociação demagógica ela fica muito minimizada. Então, as críticas podem ser feitas que as pessoas se sustentam. Não adianta encher a bola de uma pessoa que está com um autoconceito muito estável, funcionando, porque aquilo não cola. Você não vai ganhar o voto por esse motivo. Então, eu vejo assim, que em uma democracia mais madura, as pessoas estão educadas. Esse é um outro problema. Você vê, no nosso país, a deseducação prevalece. Então, não dá para ter uma democracia sem educar as pessoas primeiro. E a autossustentação, ela carece de educação. Não se tem autossustentação energética sem auto-reeducação. Essa é uma outra condição muito crítica. Tem um contrapeso que ajuda nisso, mas que não é levado muito em conta, que é o processo dos especialistas. Então, quando a democracia, as pessoas têm um nível de autossustentação, vamos dizer assim, de autossegurança, que permite elas fazer as suas escolhas a partir de, vamos dizer assim, consulta aos especialistas. Isso minimiza um pouco esse problema. Mas, em geral, há que se avançar muito para baixar o nível de carência, dependência, manipulação e a democracia, enfim, funcionar. Eu, pessoalmente, acho que ela ainda não funciona. Eu vejo o Brasil, acho que é uma caricatura, os Estados Unidos caricatura e por aí vai. Assim, acho que ainda é muito caricato, devido a essa suscetibilidade que as pessoas têm de serem manipuladas. Todos nós, inclusive, temos essa suscetibilidade. E isso vai diminuindo quando as pessoas estão libertas, sustentadas pelos processos todos que nós estamos conversando. É um desejo, eu acho que é como se fala, um sonho de consumo, o momento onde nós vamos poder experimentar mais a democracia. Por enquanto, nós ainda estamos engatinhando nisso, mas eu acho que nós devemos continuar nos esforçando para essa direção, sabendo que é muito precário. Muito precário. Por exemplo, democracia com mágoa, milindre, não vai para frente. Porque, às vezes, se a pessoa não teve a vontade dela atendida, aí ela não brinca mais. Né? Que a gente falávamos mais cedo sobre isso. Então, essa dinâmica mais saudável, ela viabiliza uma vida democrática real. Mas eu acho que nós temos que fazer todos os nossos esforços para caminhar nessa direção. Luiz, voltando lá às manifestações do organismo. Até que hora nós podemos ir, Eduardo? O horário. 10h45. Tá. Eu tenho sentido algumas manifestações em que antes, quando eu era mais jovem, eu não sentia de frente a algum problema, algo que me agride muito,
de ter reações de taquicardia, de manifestações do organismo, como diarreia, coisa muito forte que não me acontecia antes. Aí eu fico pensando assim, será que eu estou regredindo? Ou que Olha, eu sou leiga no assunto, estou aqui pela primeira vez. Deixa eu te falar assim, sobre esses sintomas que você tem. A vida, às vezes, nós somos consequência de um somatório de experiências. E algumas experiências no caminho, às vezes não bem conduzidas por nós próprios, ou seja, um trauma não bem elaborado, uma memória não bem resolvida, ela pode causar reações do sistema nervoso autônomo involuntárias mesmo, porque é assim para a pessoa, que são essas que você descreve, em função da vivência daquela memória antiga pelo estímulo recente, e a pessoa começa a experimentar uma ameaça pequena como se fosse grande sempre. Quando está desse jeito, não quer dizer que regrediu ou que progrediu, quer dizer que o sistema não está operacional, porque o estímulo, a reação não é proporcional ao estímulo. E aí, o que nós podemos fazer nesse ponto? Em geral, vale muito a pena pedir ajuda. Porque para a pessoa que vivencia, é real. O sistema nervoso, ou nesse caso, o sistema medroso, autônomo, ele é real, a pessoa experimenta aquilo como uma realidade. Então precisa pedir ajuda. Uma boa psicoterapia, no nosso caso aqui temos a consciência terapia, tem várias preceptorias que poderiam ajudar a pessoa a puxar a ponta do novelo. Quem vai resolver o problema é você. Mas é bom saber que quando chega nesse ponto de sintomas somáticos desse jeito, é uma boa hora de pedir ajuda. E dentro de toda essa conversa que nós estamos tendo, autossustentação, eu queria deixar um conceito muito claro para você dentro do que você pergunta, que não existe autossustentação absoluta no nosso nível evolutivo. De vez em quando, precisa pedir ajuda para as dificuldades devidas para manter a autossustentação. Pela primeira vez ainda. Seja muito bem-vinda. Esse problema que você está experimentando tem solução e a vida não precisa ser assim. Mas vai te dar um certo trabalho para arrumar as coisas. A autocura, nesse caso, é necessária e possível. Vocês moram onde? São Paulo, é isso? Paraguai. Então, nós temos muitas coisas boas aqui, no sentido de minimizar isso. E na própria Socin tem. Esse jeito hiperreativo aos estímulos, que tem a ver com ansiedade, com esse tipo de coisa, a vida fica muito ruim. E a vida nossa, ela tem que ser moderadamente boa. A vida é para ser razoável, assim. Não é para ser... Então, sim, eu acho que um ponto que não está muito marcado para você, esse problema que você está vivenciando, ele é real, acontece com muitos de nós em muitos momentos, mas tem conserto. Não vai ser um conserto mágico, você vai ter que fazer várias reciclagens de autoconhecimento e várias coisas nesse sentido. Mas quando você ajeitar isso, é um alívio. Tá bom? Dentro da questão da serenidade, né? Como que tu vê o processo das reconciliações grupocármicas? Ou de modo geral, assim? Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Eu acho que é um processo desejável, inevitável, e ninguém vai muito adiante, evolutivamente, sem reconciliação. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes motivos para estarmos aqui. E a conscienciologia inteira é uma grande ferramenta reconciliatória. Não vejo muita possibilidade de pensar diferente disso. É natural, faz parte, nós vamos ter rupturas, dificuldades. Um dia ou outro você pode ficar muito brava comigo, não falar comigo, me agredir, eu posso te agredir e tal. Mas, cedo ou tarde, nós vamos nos acertar.
inevitável no processo evolutivo. Por isso, eu considero a assistência uma bênção e acho que nós devemos fazer o maior esforço possível para sermos generosos com nossos assediadores. Por que essa generosidade com nossos assediadores? Para diminuir esse curso. A hora que nós conseguimos ser generosos, nós paramos de correr atrás do próprio rabo. De ser assediador de assediador não é amparador. Então nós interrompemos esse ciclo a partir da interassistência e isso, dentro da interassistência, a generosidade com os assediadores. Não estou dizendo aqui complacência, compliciamento, estou usando uma outra palavra que chama generosidade com os assediadores. Se bater em uma face, sai de perto para não bater na outra, né? Isso é ser generoso com o assediador. Que fique bem conversado, que é disso que eu estou falando. Ou seja, profilático. Você vê que o cara levantou a mão, corre, né? Porque lá vem o tapa. Né? Nós ajudamos muito nossos assediadores se nós não permitirmos que eles nos façam realmente mal. Então, o nosso caso aqui é da profilaxia. Esse negócio de virar outra cara, eu pessoalmente acho burrice. Porque pode machucar mais ainda. Então, se acontecer um negócio desse, a minha sugestão, tomou um tapa, abaixa e corre, né? Porque lá vem outro. Ideal é você desconfiar que ia tomar o tapa e ter escondido a cara antes, né? Vamos ser inteligentes no negócio. Né? Eu gosto de falar assim para poder escrachar do que eu estou falando. Porque às vezes quando a gente fala em ser generoso com o assediador, pode evocar uma retrosinapse nossa desse negócio de virar cara e tal. Oi. Agora foi. Você falou, quando o colega perguntou sobre essa questão, né, da assistência, da interassistência policármica, e você falou que você percebe que há um ping-pong constante, né, nessa questão ego, grupo e poli. E aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente se percebe com essa autossustentabilidade nesse ping-pong? Assim, seria a gente cada vez mais se capacitando com esses ajustes que você falou, se capacitando e a gente sentiria assim, um posicionamento mais assertivo perante o grupo, seria mais ou menos isso? Assim, como é que a gente perceberia que a gente está ficando cada vez mais autossustentável, entende? Eu acho que, primeiro, nós temos que ter os indicadores claros, reais, do nosso processo de sustentação. Por exemplo, eu contei para vocês, nas primeiras coisas que eu fazia, eu tinha ressaca, porque eu estava intoxicado, porque me afinizei com patologia, que eu também tinha um grande percentual dela e não tinha isso trabalhado ainda. Então, por exemplo, nós temos que ter indicadores claros, reais, ou seja, a ressaca depois de um trabalho, por ter ficado intoxicado, por ainda ter muito percentual daquele problema, para mim é uma medida. Se eu tiver isso, eu tenho problema na sustentação. Uma agenda positiva, ou seja, calibrar o nosso resultado. Saber, assim, em geral, as pessoas sabem do seu resultado. Se não sabe, faz a lista. Quantos atendidos, o resultado, as suas estatísticas, você está indo bem, está indo mal, as suas próprias reciclagens. E, assim, indicadores óbvios. Intermissivista, que tem mágoa de pai e mãe, está no buraco. Quem tolera a dupla evolutiva, está ruim. Vai falar em policarmalidade quem tem raiva da mãe? Existe isso entre nós? Lógico que tem, né? Sabe, existem indicadores precisos, assim. Quem ainda está aqui, vem para cá e vira a cara para outro colega. Não, fulano de tal, eu não fico no ambiente. Se ele entrar, eu viro a cara. Está ruim. Está começando ainda o processo. E se eu virei a cara um dia? Aprende a não virar no segundo? Sabe, estamos em construção. Mas tem indicadores óbvios, assim.
Voluntariado, a pessoa começa, 3 semanas, arranja uma briga lá e sai. Começa, sai. E o Cosmos tem problema. Lógico que o Cosmos tem problema, mas ela também, né? Então, assim, existem medidas muito objetivas. Eu acho que, nesse caso da autossustentação, nós temos que buscar medidas objetivas. Assim, para ser real para a gente, né? Luiz, mais cedo você comentou a respeito da reconciliação consigo mesmo. Como é que fica isso? Como é que é a relação disso com o processo do auto-imperdoamento? Olha só, o auto-imperdoamento, ele é uma necessidade evolutiva muito séria, por exemplo, para ter auto-reconciliação. Porque a pessoa que faz assim um processo mais superficial, ela faz o que com as autoagressões ou heteroagressões? Esquece. Quando você vê isso, pode saber que não está bom. Então você, sabe, pessoa, fulano de tal fez uma coisa para você. Quando chega isso em você, você fala assim, não, esquece, não quero falar do fulano agora. Esquecer é uma das piores coisas que nós podemos fazer quando temos esse processo de mágoa, melindre. Por quê? Nós esquecemos do evento, que geralmente é uma besteira. Por exemplo, a criança esquece do brinquedinho que ela não ganhou, mas não esquece do sentimento que ela tem pelo pai. O sentimento fica, você não esquece. Mas você esqueceu que o motivo era bobo. Então, esquecer é a pior coisa. É melhor você saber que você está com mágoa do fulano de tal, porque ele não te deu o chocolatinho no dia da Páscoa. O ovo de Páscoa que eu ganhei era menor do que eu esperava. Fiquei com mágoa da minha mãe. Porque se você esquece só do evento, o sentimento é impossível, não vai ser esquecido. E daqui 20 anos, você tem uma mágoa horrorosa da sua mãe, porque o ovo de Páscoa não era do tamanho que você esperava. A melhor coisa é lembrar. E o auto-imperdoamento funciona nesse ponto, quando você não perdoa as reciclagens para serem feitas. Agora, tem que fazer uma auto-reconciliação. Por exemplo, todos nós tem que fazer, quando quiser mexer com isso mais seriamente, uma lista das coisas que você se prejudicou. Sabe aquela coisa? Era para comprar a bicicleta e você casou. Era para escolher a faculdade tal, você escolheu a Y. Era para ir para tal cidade, porque todos nós, a vida é fazer escolhas, opções. E todo mundo fez opção errada em algum nível, em algum momento. E muitos ficam com mágoa de si próprio, por ter feito escolhas erradas. Há que se chegar um momento, fazer uma boa lista de criança para frente, e aí lembrar o fato para resolver o sentimento. Esse troço é muito constrangedor. Quando a gente faz isso, e percebemos que uma boa parte daquele sentimento, dessas coisas de mágoa, melindre, rancor e tudo isso, era por um fato muito pequenininho que nós esquecemos. Então eu acho um péssimo hábito essa história de esquece. Não, elabora. Em vez de esquecer, elabora. Deixa mais ou menos organizado. Põe na caixinha certa. Ninguém aqui é obrigado a dar conta de tudo o tempo todo. Mas fazer um esforço lúcido para esquecer um problema, um fato que gerou um problema, é infantil. Porque o sentimento ele não vai ser esquecido. Se conseguisse esquecer o sentimento esquecendo o fato, estava bom. Mas não esquece. Então o psicossoma fica com uma cicatriz aberta e você não sabe de onde. Pior, não é? O que mais? Nada mais a se comentar? Eu sinto que vocês me foram muito generosos comigo. Eu falei um monte, né? Devo ter falado algumas bobagens, vocês me perdoem. Somos assim mesmo, estamos em construção. Nesse horário eu tenho que avisar da próxima, não é isso? E das próximas atividades que estaremos. Então, eu quero convidar vocês que desejam, podem, é possível continuar esse tipo de conversa com a gente por um curso de imersão
que é o 5ª imersão em conscienciometria, que vai acontecer no dia 29 de junho a 1º de julho. É mais ou menos assim que nós fazemos, mas em grupo. Então, os conscienciômetras vão estar lá e vão ajudando a estabelecer as nossas métricas verdadeiras para tomarmos decisões a partir de medidas mais precisas. Também quero convidar vocês para a semana que vem para um acoplamentário desses bem curtinhos, de sábado e domingo, sobre reeducaciologia, onde nós vamos estar trabalhando com o professor Rui Bueno e o Roberto Laime. Reeducaciologia tem muita relação com essas coisas que nós estamos tratando. E aqueles que tiverem possibilidade, estiverem liberados, no domingo que vem, o professor Everton Santos vai estar aqui falando sobre roteiro autodespertológico, dentro da especialidade de autodespertologia. Nesse caso, então, eu quero encerrar minha participação, agradecer vocês pelas contribuições, pela paciência de estar aqui conosco nesse domingão e desejar bons proveitos e boas reciclagens para todos nós. Graças, até a próxima.